abre o compressor do Live desse jeito padrão, sem mexer nada, né? Existem algumas coisas básicas que quase todos os compressores vão ter, que é o quê? É o threshold, aqui tá abreviado, né? Que é essa marcação aqui. Aí você tem o ratio, você tem o ataque e você tem o release. E aí você tem um parâmetro NI aqui, que eu vou deixar ele zerado. Vou explicar daqui a pouco para que ele serve, tá? Basicamente, o primeiro parâmetro do compressor que vai interferir no processamento do meu compressor, quando ele vai começar a funcionar ou não, é um parâmetro chamado threshold, que é um parâmetro medido em volume, tá? Em nível, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver lá menos 17, menos 18, menos 20, enfim. E ele vai determinar quando é para o nosso compressor ligar e desligar. Então, basicamente, se um áudio passa desse valor do threshold, o compressor basicamente vai funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu lupar um pedaço do arranjo aqui. Eu joguei a música aqui no arranjo. Eu vou solar esse canal, que é um kick, tá? E vou dar um play. Então, basicamente, o compressor ele vai funcionar sempre que um áudio passar desse threshold. Como a gente está falando aqui desse exemplo aqui que é um kick, é um som que não muda, é sempre igual, na grande maioria das vezes, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar... Eu não queria colocar no master agora, mas eu vou colocar... Deixa eu ver, nessa música eu fiz há muito tempo, não lembro como eu fiz ela. Não sei se eu fiz um loop de alguma coisa que tem mais de um elemento. Vamos ver essa percussão aqui rapidinho. Aqui não tem muita variação, né? Na real. Então, synth aqui. Aí tem esses tons. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o compressor nesse canal dos tons aqui primeiro. Tem uma certa variação aqui neles. Eu vou desligar o make-up, depois eu vou explicar o porquê. E aí eu vou dar um play aqui no meu tom. Ele tá tocando aqui, ó. Vocês podem ver aqui no volume que ele sobe, aí ele perde um pouco de volume, né? E aqui o live tem essa marcação de qual foi o volume que bateu. Então, primeira coisa, se eu quero que o meu compressor funcione, o meu áudio precisa estar... O meu threshold precisa estar abaixo do volume que tá tocando, porque aí eu vou saber que é para ele funcionar sempre que ele estiver acima desse volume. Então eu vou tentar deixar... Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó, da tela. Eu acho que vai até ajudar a gente aqui, né, a enxergar melhor. Então eu vou tentar deixar ele num ponto aqui, ó. Ele bate aqui passa desse ponto, em algum momento ele toca a menos que isso. Então, se a gente fosse pegar lá o exemplo do fader, né? Então, basicamente, você diz assim, ó, o fader, a posição que ele tá é como se fosse o threshold. Então, sempre que o meu áudio passar desse volume onde o fader tá, que seria o threshold, é para o compressor fazer alguma coisa. O fazer alguma coisa, basicamente, é comprimir ou, na verdade, reduzir o ganho, que é a mesma coisa, né? Quando a gente fala comprimir, a gente está falando de redução de ganho. E aí, o quanto ele vai reduzir de ganho, basicamente vai ser uma conta que ele vai fazer a partir do segundo parâmetro, que é o que eu vou falar agora, que é um parâmetro chamado ratio. Que alguns compressores chama amount. Tem compressor que não tem, eu vou falar disso também mais pra frente. Mas basicamente o ratio é uma medida que vai dizer pra gente, ou na verdade vai dizer pro compressor, o quanto ele precisa tirar de volume, quanto ele precisa reduzir de ganho. Então, geralmente, se a gente olhar aqui no live, vocês vão ver que o ratio é uma medida, é um número 2.1, é como se fosse uma proporção, né? E que na verdade é uma taxa aqui. Então, por exemplo, se eu coloco 5, né? Então 5.00, né? 5, 2.1, significa que essa taxa de compressão, ou ratio, ele é 5 para 1. Então, o que o compressor sabe que ele precisa fazer? Ele vai fazer uma redução de ganho, onde cada 5 decibéis ele vai transformar em 1 decibel. Mas, obviamente que não é um negócio
super simples assim. O compressor ele faz uma conta matemática, que ele vai pegar o quanto passou do threshold. Então, digamos que passou 5 decibéis do threshold. Eu vou trabalhar com números exatos, tá? Para ficar mais fácil a conta. Aí ele vai ver, ó, passou 5 decibéis do threshold, e a minha taxa, o ratio, é 5:1. Então ele vai pegar esse 5 e vai dividir pelo 5 ali, né? Que é o ratio. O 5 que passou ele divide pelo 5, que é o ratio. Logo vai dar 1. Então ele sabe que após o threshold o volume tem que ficar 1. Aí ele faz uma conta matemática em que ele vai saber que se passou 5, mas só pode passar 1 depois da conta, ele tem que tirar 4 decibéis de volume, ou seja, a gente vai ter um gain reduction de 4 decibéis, tá? É uma conta, obviamente, que o compressor faz automático e não é super perfeitinho assim, porque o volume, né, a não ser que você mande uma sine wave que não se altera, né, o volume ele sempre vai variar, tem pequenas variações, e essa conta ele vai fazendo a todo tempo em tempo real. Se, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, o ratio tá 2:1, né? E aí o seu compressor ele tá mandando, ele faz uma conta lá que acima do threshold passou mais 6 decibéis. Então digamos que o seu volume chega no máximo a -10, o seu threshold tá a -16, né? Ou seja, passou 6 decibéis. Aí o compressor vai aplicar essa taxa. Ele vai pegar o que passou, que são 6, né? E aí ele vai pegar o seu ratio, que tá 2:1, ele divide o 6 por 2, que dá uma conta bem fácil, né? Eu tô pegando esses números fáceis para fazer ao vivo a conta aqui sem precisar de calculadora. Então a gente tá falando que ele vai calcular que esses 6 dBs eles têm que virar 3. Ou seja, ele vai tirar 3 decibéis de volume, né? Que é a diferença de 6 para 3. E aí o seu volume máximo, né, nessas condições perfeitinhas, não vai ser mais -10, vai ser -13, porque ele reduziu 3 decibéis de ganho.